como sair de uma crise de ansiedade, né? Sendo que às vezes a gente não tem nem força para nada, né? Recentemente a gente está acompanhando uma situação, né, com um conhecido meu que ele está passando por uma crise de ansiedade. Ansiedade, eu não sei dizer para vocês se pode ser uma depressão, mas a mulher dele está bem preocupada, né? E ela me procurou, né, para perguntar se eu sabia de alguma ajuda, se eu sabia como fazer, né? Eu indiquei uma terapeuta, né, muito boa, que me ajudou muito. Ela é evangélica, né? Só que eu falei para ela, cada um procura o que faz realmente sentido para si. Porque não adianta te indicar algo e você não acreditar, e você, sabe, não fazer sentido para você. Isso não vai ajudar em nada, né? Só um pouquinho, gente, vou pegar um pano aqui. Voltei. Vim tomar café com vocês hoje, tá? Fiz um chazinho de gengibre com cravinho e camomila. Eu tô tomando todo dia chá de gengibre com cravinho. Daí eu adicionei a camomila hoje. E o meu cafezinho preto. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, acho que não. Ai, meu Deus, quase derramei. E uma bananinha com aveia e leite. Vou botar ainda a aveia e o leite. Daí sim, gente, voltando, né, ao assunto. Daí, porque assim, daí eu contei pra ela, né, que tem um irmão mais velho meu, que ele entrou em depressão. Ele ficou. Eu vou ficar olhando, gente, pra ver se tá descarregando. Ele ficou por muito tempo muito ruim, assim. Eu acredito que mais ou menos um ano, gente. Foi bem triste, assim, sabe? Dava crise nele, ele chorava. A minha irmã, que acompanhou mais isso, né? A minha irmã mais nova. Inclusive, uma vez ela até desabafou comigo, né? Que ela aprendeu a dirigir por conta dele. Porque ela precisava levar ele no médico, né? Na hora, na UPA ali. E ela teve que aprender na marra, né? Vamos se dizer. Daí eu falei assim pra ela, né? Às vezes também não adianta a gente forçar tanto a pessoa, né? Porque só quem passou por isso, né, sabe o que que é. Não adianta a gente querer cobrar da pessoa, falar que é frescura, que é pior ainda, sabe? Dá mais tristeza, dá mais raiva, a gente se sente incompreendido. E o pior é a pessoa dizer, vai procurar o que fazer, isso aí é cabeça vazia. Só que, gente, quem tá numa crise de ansiedade sabe que a nossa cabeça não para. Eu mesmo já passei de eu chegar a dormir e eu dormir e me ouvir meus pensamentos. Tipo assim, era uma coisa de louco. Eu dormindo e meus pensamentos a mil, assim, ó. Eu pensando nas coisas, nas dívidas, preocupada com situações e era muito louco, assim. Aí ela falou assim, mas não tá acontecendo nada, não sei o quê. Mas a gente não sabe o que passa na cabeça de uma pessoa, né? A gente não sabe o porquê que ele está passando por isso, o que que ele está pensando, o que que está preocupando ele, ou o que levou a ele a pensar isso, né? Às vezes até uma crise existencial, né? Que a pessoa tem, né? Ele já é uma pessoa mais velha, assim, deve ter uns 30, não mais velho, modo de falar, tá, gente? Mas assim, um homem adulto já, né? 30 e poucos anos. Então, às vezes, a gente está numa situação que, quando a gente está com uns 30 e poucos anos, a gente ainda não chegou aonde a gente queria, tem pessoas que dão uma crise existencial. Tipo assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo até agora na minha vida? Que eu não fiz nada, que eu não evoluí, que eu não comprei minha casa, que eu não comprei meu carro. E eu tô falando isso porque eu já passei por isso, tá, gente? Eu achava que eu estava muito atrasada na vida, porque tinha pessoas mais novas que eu que já tinham conseguido, tinha pessoas da minha idade que tinham conseguido, e eu achava que eu estava muito atrasada, até eu entender que cada um tem o seu processo. Cada vida é diferente. Começa, gente, desde lá do início, como a gente foi criado, com a família que a gente foi criada.
com as crenças que foram implantadas nas nossas vidas. Porque assim, pode ser que uma pessoa nasceu numa família humilde, uma família que não tinha condição financeira, mas as crenças que ela foi ensinada foi diferente, que aquilo ali não era a vida dela, não era o para sempre, não era aquilo que ela seria, né? Mas tem gente que não, desde criança é implantado aquilo ali, pobre nasceu para se fuder, com perdão na palavra, gente, mas eu não suporto ouvir isso, eu já ouvi muito e ouço de vez em quando ainda muita gente falando. Pobre é lascado, pobre é azarado, pobre é isso, pobre é aquilo, sabe? E aquilo ali não é para mim, aquilo ali não é para mim. É um sonho, né? Isso não é para você. Uma criança vai lá e fala, igual as minhas filhas, elas têm tantos sonhos assim que ainda na minha cabeça, gente, eu acho que pode ser impossível, tá? Assim, né? Por conta de crenças ainda que eu ainda tenho, mas aí eu não passo para elas, eu não falo, não, minha filha, isso não é para você, isso não vai dar para você, isso tem que precisar de muito dinheiro, eu falo assim, ó, tudo que você quiser, você consegue, né? Só basta você correr, correr não, né, gente, que eu não gosto de falar esse coisa de correr atrás, né? Eu falo assim, só basta você ter um objetivo na vida, botar na sua cabeça, se esforçar que você consegue, né? Igual, tipo assim, né? Uma delas quer fazer intercâmbio. Eu falo, vai estudar, né? Vai se esforçar, vai aprender o inglês, vai estudar o inglês. Você quer isso? Você vai conseguir. Mas na minha cabeça, gente, de verdade, assim, uma pessoa que nunca saiu do Brasil, para mim é um pouco assim, sabe? Mas eu não coloco isso na cabeça dela. E ó, para vocês verem, né? Foi crenças que foram implantadas na minha vida, que sair do Brasil é uma coisa impossível. Eu tenho muito sonho de ir, eu tenho vontade de. Ai, gente, desculpa que eu escutei chamando ali, eu acabei parando o vídeo. Mas assim, eu tenho muita vontade de conhecer Paris, sabe? Mas ainda para mim parece que é um sonho distante. E eu tento pensar que não, né? É igual um carro para mim. Hoje em dia já é mais fácil pensar que é possível conseguir um carro. Mas, gente, pra mim era muito longe, assim, sabe? Esse sonho. Mas, enfim, gente, voltando, né, ao assunto que eu já foi longe, é, voltando, né, sobre a crise de ansiedade. Uma coisa, assim, que eu achei legal é porque ele tá tendo ela, né? Não é todo mundo que tem alguém que tenha paciência, né? Que quer estar ali do teu lado, que quer estar te apoiando. Muitas das vezes as pessoas que estão do teu lado, na tua família ali, sabe, é frescura, eu não aguento mais essa menina com esse negócio, não sei o quê, e não sabe o que realmente está se passando. E eu acho que a gente se sente mais triste quando alguém da nossa família despreza os nossos sentimentos, sabe? E a outra coisa, gente, além de ter alguém é muito bom, é a gente mesmo tentar se reerguer, né? Fazer o que é necessário, mesmo quando a vontade não vem, né? Que às vezes é uma simples coisa, é tomar um banho, é levantar da cama, pentear o cabelo, escovar o dente, lavar o rosto, tomar uma água, tomar um bom café da manhã, beber água, né? Fazer uma caminhada, né? Às vezes a gente não quer estar perto de ninguém, mas faz algo para si, o seu corpo pro bem, sabe? Porque às vezes a gente não tem forças, mas faz algo simples para você. Mesmo que às vezes a vontade não venha, mesmo sem vontade alguma, mesmo com vontade de chorar, mesmo chorando, sabe? Mas faça. E faça na intenção. Quando for tomar banho, imagino que aquela água está levando tudo de tristeza, todos os problemas, todos os conflitos mentais, sabe? Da sua mente, faça isso numa intenção mesmo, assim, ó, quando você está se arrumando, ou arrumando o seu quarto, né, porque tem gente que tem arrumar o quarto, ou arrumar a casa como uma terapia. Imagine que você está arrumando a sua vida, organizando a sua vida, colocando tudo no lugar, colocando as contas, os problemas que estão vindo, as dificuldades, tudo no seu devido lugar, sabe?
E quando você está se alimentando, imagina que você está nutrindo o seu coração, a sua alma de alegria, de amor, de sentido. Que às vezes a gente pensa assim que a vida não tem mais sentido na vida, sabe? E é isso, sabe? Aí eu falei para ela que talvez para ela faça sentido se apegar com Deus, eles, né, já que eles são evangélicos, né? Eu contei a história do meu irmão ali, acabei cortando, né? Mas ela me perguntou o que ajudou a ele a sair disso. E eu lembro que na época ele participou de uma cerimônia da ayahuasca, que foi uma coisa assim, uma virada de chave para ele. Eu lembro até que ele ficou bons tempos sem comer carne, e hoje em dia eu entendo por que ele ficou sem comer carne. É o nosso espírito, né, o nosso corpo pedindo realmente essa mudança. Gente, eu voltei. É porque eu tive que pousar de novo, que era a entrega da Shopee. É que a gente comprou a maioria das coisas para fazer aniversário da minha filha de 15 anos pela Shopee. Ainda chegou 4 coisas hoje. Ontem também chegou bastante coisa. A gente comprou para fazer o brinde, sabe? E decoração também. Mas voltando lá, né, gente? Esses tempos agora eu tinha descoberto, né, que quando a gente vai dar um salto quântico, né, um salto espiritual muito forte, assim, uma das coisas é deixar de comer carne. Eu confesso para vocês que eu senti vontade uma vez, fiquei um tempo sem comer, eu não conseguia comer, eu me dava realmente repulsa de carne, mas não durou tanto. O meu irmão, ele já durou muito tempo. Ele durou quase, eu acho que a minha filha tinha 2 aninhos e foi até o meio do ano passado. Ela tem 8, então foi quase 4 anos, né? Ali quase 6 anos, eu acho, que ele ficou sem comer carne. Mas assim, foi uma virada de chave para ele, né? E eu falei para ela, mas você tem que ver o que faz sentido para você, né? Eu fui em cerimônias sim, mas não fui daí, eu acho que eu fui em cerimônias do cacau, é, que é muito mais, né, mais leve, né? Eu não tive ainda, como é que fala? Eu tenho assim, para mim que a ayahuasca, ela te chama. Não tem como tu dizer, eu vou hoje e tu ir. É uma coisa assim que se for para ser, vai ser. E tu vai ir. E nunca aconteceu de eu ir. E olha que eu ando, né, ainda com pessoas que participam da cerimônia, mas nunca eu consegui, nunca me veio aquela vontade realmente de, mas eu confesso para vocês que eu tenho sim vontade de ir, mas nunca foi tão forte, né? Fui para terapia, também me ajudou muito, muito mesmo a terapia, foi assim uma virada de chave muito grande. Agradeço, sou muito grata a Deus por ter colocado, né, essas mulheres na minha vida, que foram 2 mulheres. E é isso, eu falei para ela, às vezes a gente precisa também confiar, porque às vezes a gente precisa estar naquele lugar ali, sabe? Porque assim, eu percebo que o marido dela, ele mudou muito, sabe? Ele não falava, ele não era uma pessoa que falava com a gente, ele era até um pouco arrogante, assim, vamos ser bem verdadeiro, né? E ela sabia disso, né? Ele só falava com ela, ele não falava com as outras pessoas. Ele era meio arrogante, assim, sabe? Não de tratar mal, mas tipo assim, não tô nem aí, não é minha esposa, eu não vou falar. Não só com mulheres, mas com homens também, né? Com meu esposo também. Mas recentemente, quando aconteceu isso, ele tá uma pessoa mais humilde, ele tá falando com todo mundo, ele tá diferente, sabe? E talvez isso não é de tudo para o mal, né? Pode ser que seja realmente para a evolução dele, para o bem, né? E é isso, gente. Não sei se eu consegui passar a minha ideia para vocês aqui, mas se fez sentido para vocês, né? Comenta aqui se vocês já passaram por isso ou se vocês estão passando, o que vocês estão buscando para mudar, né, essa situação. Eu assistia muito vídeo, tá, no YouTube também, como mudar, né? Às vezes o sentimento que eu estava sentindo eu procurava no YouTube e me ajudou também muito. Então é isso, gente.
Beijo, fique com Deus e até a próxima. Não se esquece de dar aquele like e se inscreve no meu canal também. Deixa eu tomar meu café, que senão já vai esfriar. Eu não consigo comer falando com vocês. Beijos.